Olá pessoal, tudo bem? Agora eu queria bater nos pontos principais aqui para que a gente possa ter uma revisão bastante completa e consolidada, para que você possa ir tranquilo, para que você possa ir tranquila para a sua prova preambular. É claro que ninguém vai muito tranquilo, é sempre a alteração, a mudança de vida que você busca, atingir o seu sonho, o seu grande objetivo, mas eu tenho certeza que uma revisão sempre dá uma tranquilizada maior. E o meu objetivo aqui é exatamente tocar nos pontos principais que eu particularmente aposto que podem cair na sua prova. Então, aqui o meu objetivo é simples: fazer uma revisão geral para que você possa estar pronto, porque cá entre nós, a prova preambular, ela é uma prova muito mais focada como eu vou dizer, ela é muito mais focada na letra de lei e na jurisprudência pacífica. As provas tributárias, de modo geral, ela já tem essa característica, mas nas provas preambulares, principalmente, a letra de lei é o carro-chefe. Dominando a letra de lei, fica tudo mais fácil. Então eu vou tocar aqui nos pontos principais para que a gente possa ter uma revisão mais completa possível, para que você vá com tranquilidade. Isso é o mais importante, para que você vá com tranquilidade para a sua prova. Bom, sem mais delongas, vamos bater nos pontos principais dessa nossa revisão. O primeiro ponto que eu reputo importantíssimo e a gente precisa falar sobre ele é a taxa. A taxa é um assunto que vem sendo debatido em todos os fóruns que envolvem direito tributário, desde que o STF em 2020, em setembro de 2020, entendeu pela inconstitucionalidade da taxa cobrada pelo Estado de Minas Gerais para remunerar o serviço de combate ao incêndio. Bom, a taxa é uma espécie tributária prevista no artigo 145, inciso 2 da Constituição, combinado com o artigo 77 seguinte do CTN. A taxa é uma espécie tributária vinculada. O que significa isso? Significa dizer que o fato gerador da taxa é uma atividade estatal e não uma atividade do contribuinte. Ou seja, quando você paga uma taxa, você tem direito a uma contraprestação. Se não houver essa contraprestação, a cobrança da taxa será inconstitucional. A taxa exige uma contraprestação. Ela somente será constitucional se houver uma contraprestação. E a taxa pode ser cobrada de duas formas, como taxa de polícia e como taxa de serviço. A taxa de polícia não se confunde com a taxa de serviço. A taxa de polícia, ela é cobrada pelo exercício regular do poder de polícia. E o que é o poder de polícia? O poder de polícia nada mais é do que a limitação do interesse do particular em benefício da coletividade. Lembre-se disso. O conceito está no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Sempre que for exercido o poder de polícia, é possível a cobrança da taxa de polícia. Sempre que houver o exercício regular do poder de polícia. E aqui tem uma questão de prova. O exercício regular, ele será exercido com a existência do órgão exercendo a fiscalização, não havendo a necessidade de fiscais porta a porta. Basta que exista o órgão. Se existe o órgão exercendo a fiscalização, não há necessidade de fiscais porta a porta. O exercício regular do poder de polícia leva em consideração que a reserva do possível não permite a contratação de tantos fiscais quanto necessários para fiscalizar todos os estabelecimentos do território. Afinal de contas, pense, não há como fiscalizar todos os estabelecimentos no Rio de Janeiro, do centro até Santa Cruz, 60 quilômetros de distância.
A existência do órgão exercendo a fiscalização é suficiente para que o requisito de constitucionalidade da taxa de polícia esteja presente. Então, a taxa de polícia tem como requisito o exercício regular do poder de polícia, diferente da taxa de serviço. A taxa de serviço ela é cobrada pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Utilização efetiva ou potencial de um serviço público que seja específico e divisível. Em suma, preste bem atenção. A taxa de serviço ela pode ser cobrada se o serviço estiver à disposição, ainda que o contribuinte não utilize. Mas não é qualquer serviço que pode ser remunerado por taxa. Não. É somente o serviço que é prestado para o contribuinte e que o contribuinte seja remunerado de acordo com o que ele aproveitou do serviço. Então, o serviço específico e divisível poderá ser remunerado por taxa. O serviço uti singuli. Serviço uti universi é remunerado por impostos. Serviço uti universi é remunerado por impostos. O serviço uti singuli não. O serviço uti singuli, esse é remunerado por taxa. E aí entrou a discussão da taxa de incêndio. Até 2017, para o STF era constitucional a cobrança da taxa de incêndio. O STF era um serviço específico e divisível. Afinal de contas, a taxa varia de acordo com o tamanho do imóvel. Afinal de contas, se o serviço está à disposição, é possível a cobrança. Então, haveria ali a característica principal que é ser um serviço específico e divisível. Todavia, em 2017, ao julgar a taxa cobrada pelo município de São Paulo, o STF deu o primeiro passo para a declaração da inconstitucionalidade da taxa de incêndio. E esse primeiro passo foi dado num voto do ministro Marco Aurélio, em que ele foi além do julgado, porque o julgado era só no sentido da possibilidade ou não do município cobrar uma taxa de incêndio. É óbvio que o município não pode cobrar a taxa de incêndio. Afinal de contas, como é que o município vai cobrar uma taxa de incêndio se o município não pode entregar essa contraprestação que é o combate ao incêndio? Se quem combate ao incêndio é o Estado e não o município. É óbvio que é inconstitucional. É óbvio que tem um vício de competência. Ah, mas a taxa é um tributo de competência comum. É sim, um tributo de competência comum. Eu concordo. Mas, nesse caso especificamente, a taxa de incêndio ela não pode ser criada pelo município, porque o município não tem a atribuição de combate ao incêndio. O bombeiro é estadual. Só que o ministro Marco Aurélio, além de falar isso, ele diz, olha, o serviço de combate ao incêndio é o serviço de universo. Aí então, o STF avança para consolidar em setembro de 2020, no auge da pandemia, o entendimento no sentido de que o serviço de combate ao incêndio não pode ser remunerado por taxa. Porque é um serviço que deve ser disponibilizado a toda a população. Não é específico, não é divisível. Então, hoje, a cobrança da taxa de incêndio é constitucional? A resposta é não. Não é constitucional o serviço de combate ao incêndio. Por quê? O serviço de combate ao incêndio é constitucional, desculpa. A taxa para remunerar o serviço de combate ao incêndio que é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque trata-se de um serviço genérico. Trata-se de um serviço prestado para a coletividade, de modo que não cabe a remuneração por taxa. Gabriel, mas os estados estão cobrando, porque o STF não aplicou a repercussão geral. É simples. Não houve a aplicação da repercussão geral, caso concreto. Tranquilo, gente? Beleza? Então, primeiro assunto, taxa. Taxa é um assunto altamente importante para a sua prova. Um segundo assunto que atualmente é importante, apesar de ser uma prova estadual, não uma prova federal, mas é um assunto importante. É um assunto que envolve o empréstimo compulsório. Por quê? Desde o início da pandemia, discute-se a possibilidade de criação de empréstimo compulsório.
E aí eu quero chamar a atenção porque o empréstimo compulsório ele está previsto no artigo 148 da Constituição. E ele é de competência exclusiva da União. Os estados não podem criar empréstimo compulsório. Os municípios não podem criar empréstimo compulsório. Somente a União pode criar empréstimo compulsório. A União, mediante lei complementar, a União, mediante lei complementar, pode instituir empréstimo compulsório. A União, somente ela, mediante lei complementar, poderá instituir o empréstimo compulsório. Em que casos? A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório no caso de guerra externa, calamidade pública. Então, a pandemia de coronavírus poderia gerar a possibilidade de criação do empréstimo compulsório pela União. A pandemia foi declarada. Óbvio. Isso é um estado de calamidade. E também pode ser criado, na hipótese do artigo 148, inciso 2, para fazer frente aos investimentos públicos de caráter urgente e relevante interesse nacional. Investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Ok? Então preste bastante atenção. O empréstimo compulsório, ele pode cair na sua prova por causa do momento que nós vivemos. Guerra, calamidade pública, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Só essas três hipóteses permitem a criação do empréstimo compulsório. Não cabe empréstimo compulsório para absorção temporária de poder aquisitivo, conforme previsto no artigo 15, inciso 3 do CTN. Vai lá e risca, não é para grifar, é para riscar. Não cabe. Não cabe. Ok? Beleza? Joia? Maravilha. Agora preste bastante atenção. Fato relevantíssimo. O empréstimo compulsório só pode ser criado por lei complementar. Não existe outra hipótese de criação do empréstimo compulsório senão por lei complementar. Somente a lei complementar poderá instituir o empréstimo compulsório. Ok? Não há dúvidas. Posso confiar? Somente a lei complementar. A lei ordinária não pode ser utilizada, a medida provisória não pode ser utilizada. Somente a lei complementar. Então, a União, mediante lei complementar, poderá instituir o empréstimo compulsório. Fácil, molezinha, posso confiar? Não há dúvidas. Maravilha. Pessoal, esse é o segundo assunto que eu queria abordar com vocês, porque está na moda, porque pode cair na prova, apesar de não ter muita atribuição estadual, nada impede que caia uma questão dizendo que o Estado editou uma medida provisória ou que o Estado criou por lei complementar própria, não interessa, é inconstitucional, porque a competência é exclusiva da União. Tá bom? Além disso, existe um outro assunto que também é muito importante, que a gente precisa passar, pelo menos rapidamente, que em matéria tributária cai em tudo quanto é prova, que é a competência residual. Lá no direito administrativo, a competência residual é dos estados, ok? Lá no direito administrativo, a competência residual é dos estados e é exercida por lei ordinária. Aqui no direito tributário, que é direito de verdade, brincadeira, mas aqui no direito tributário, a competência residual, ela é da União. E ela é exercida por lei complementar. Aqui, a competência é da União e ela é exercida por lei complementar. O artigo 154, inciso 1 da Constituição é claro nesse sentido. A União, mediante lei complementar,
poderá instituir impostos que não estejam previstos na carta, desde que não sejam cumulativos e que não tenham base de cálculo ou fato gerador daqueles já previstos. Desde que não sejam cumulativos e que não tenham base de cálculo ou fato gerador daqueles já previstos. Por isso, residual é a criação de um tributo residual. Detalhe, não cabe a criação de empréstimo compulsório residual, somente de impostos. O 154, inciso 1 da Constituição, ele é claro. A competência residual em matéria tributária abrange tão somente os impostos. Tão somente os impostos. Ok? União, mediante lei complementar, vai exercer a competência residual. Agora tem um detalhe. Você vai no 154, inciso 1 da Constituição, fazer uma remissão para o 195, parágrafo 4º também da Constituição. Para lembrar que a competência residual permite a criação, além dos impostos, também de contribuições sociais. Então, muito cuidado. Não pode haver taxa residual, não pode haver empréstimo compulsório residual, porém, podem haver impostos residuais e contribuições sociais residuais. Impostos residuais e contribuições sociais residuais. Então, muito cuidado com isso, hein? Muito cuidado com isso. A União é quem tem a competência residual em matéria tributária, tá? Grifo 154, inciso 1, grifo 195, parágrafo 4º, porque eles são extremamente importantes. Esse é o terceiro assunto que eu queria tratar com vocês. Quarto assunto. Vamos lá. O quarto assunto é a competência cumulativa, que em matéria tributária ela pode ser exercida de duas formas. O Distrito Federal, ele exerce competência cumulativa. O Distrito Federal exerce competência cumulativa. Ou seja, o Distrito Federal, ele não tem competência própria. Ele acumula a competência dos estados e dos municípios. Então o Distrito Federal, ele vai cobrar o IPTU e ele vai cobrar o IPVA. Ele vai cobrar o ICMS e ele vai cobrar o ISS. A competência do Distrito Federal, ela é cumulativa. Tá? Além disso, eu queria lembrar a vocês que no artigo 147 da Constituição existe uma hipótese de competência residual extremamente relevante, que é a competência residual nos territórios federais. Nos territórios federais, a competência residual ela é da União. Ah, Gabriel, mas não tem nenhum território, por isso cai em prova. Nos territórios federais, a União vai exercer a competência dela, óbvio. Porém, a União vai acumular a competência dos estados. Então, no território federal, a União cobra os tributos federais e os tributos estaduais. E se o território não for dividido em municípios, a União também vai exercer a competência municipal. Então, nos territórios federais, a União poderá exercer a competência plena. Nos territórios federais, a União poderá exercer a competência plena, cobrando os tributos estaduais, os tributos municipais e, claro, os tributos federais. Grife o artigo 147, que é de extrema importância para o direito tributário. Ok? Então, aqui nós já abordamos 4 pontos que são extremamente importantes para a sua prova. Eu vou tocar o barquinho para chegar no 5º ponto que a gente precisa conversar, e aí a gente vai chegar nas limitações constitucionais ao poder de tributar. O 5º ponto abrange o princípio da legalidade. Lembre-se, o tributo ele somente poderá ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei ou medida provisória na forma do artigo 154
150, inciso 1 da Constituição. Lei ou medida provisória, artigo 150, inciso 1 da Constituição. Ok? Perfeito. Agora preste bem atenção. Além disso, você tem que lembrar que nem a lei ordinária, nem a medida provisória podem invadir a reserva de lei complementar. Nem a lei ordinária, nem a medida provisória podem invadir a reserva de lei complementar. E a reserva de lei complementar em matéria tributária, ela abrange 4 situações. As normas gerais de direito tributário, e aí a gente vai ter o CTN, que traz as normas gerais, regras sobre prescrição, decadência, conflito de competência, tratamento da responsabilidade tributária. Isso tem que estar previsto em lei complementar. Isso tem que estar previsto em lei complementar. Ok? Lei complementar. Gabriel, mas você tem a lei ordinária. O CTN nasceu como lei ordinária, mas foi recepcionado com status de lei complementar. Então o CTN ele é formalmente uma lei ordinária, porém ele é materialmente uma lei complementar. Ele é formalmente, na sua forma, ele é lei ordinária, mas no seu conteúdo, ele tem o conteúdo de lei complementar. Beleza? Bom, dando sequência. A segunda reserva, já falamos, é o empréstimo compulsório. A terceira reserva é o imposto sobre grandes fortunas. Não existe e somente poderá ser criado por lei complementar. E a última reserva é a competência residual, que só pode ser exercida pela União mediante lei complementar. Então são 4 as reservas de lei complementar em matéria tributária. O tributo só pode ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei ordinária ou medida provisória, porque o STF entendeu que a medida provisória tem força de lei. Todavia, deve ser respeitada a reserva de lei complementar nessas 4 situações, não cabendo nem a medida provisória, nem a lei ordinária. Show? Beleza? Agora, há exceções ao princípio da legalidade? Eu não tenho a menor dúvida que há exceções ao princípio da legalidade. Isso é impossível não haver exceções em matéria tributária. O direito tributário tem exceção para tudo. Existem 7 exceções. 7 exceções. Você tem um monte de matéria na tua cabeça. Você tem um monte de coisa para pensar. Eu não vou aqui achar que você vai decorar isso. Estou aqui no objetivo de trazer uma revisão para que você tenha condições de raciocinar na hora da prova. E eu queria dar uma dica. As exceções, elas tratam de alíquota, de base de cálculo. Então você não tem como decorar isso tudo. Mas você precisa lembrar o seguinte. A criação e a extinção do tributo vão ser sempre, em qualquer hipótese, por meio de lei ou medida provisória. Criação e extinção não tem exceção. Sempre, em qualquer hipótese, por lei ou MP. Sempre. Em qualquer hipótese, por lei ou MP. Criação e extinção. Percebeu? Criação e extinção em qualquer hipótese por lei ou medida provisória. As exceções vão tratar de alíquota. As exceções vão tratar de base de cálculo. As exceções vão tratar de alíquota, as exceções vão tratar de base de cálculo. Dúvidas? Não há dúvidas até aqui? Preste bastante atenção nisso. Ah, Gabriel, me dá um exemplo de exceção. A CID Combustíveis. A CID Combustíveis pode ter sua alíquota reduzida ou restabelecida por ato do Poder Executivo. Artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição. O ICMS Combustíveis, a sua alíquota será determinada por convênio. Aí você vai pegar o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Perceba.
alíquota vai estar na exceção. Mas a regra é que o tributo vai ser sempre criado ou extinto por lei ou medida provisória. Sempre criado ou extinto por lei ou medida provisória. Ok? Fácil, não há dúvidas. Tem certeza? Posso confiar em Vossas Excelências? Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, então esse é o quinto tópico que eu queria abordar com vocês. O sexto tópico, ainda dentro das limitações constitucionais ao poder tributar, ele vai abranger o princípio da irretroatividade. Previsto no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição, a lei tributária não retroagirá. A regra é clara, a lei tributária não retroagirá para abranger fatos geradores pretéritos. A lei tributária somente produzirá efeitos para o futuro. Uma lei publicada hoje, ela somente vai produzir efeitos para frente, para o futuro, jamais efeitos retroativos. Uma lei publicada hoje somente produz efeitos para frente. Somente. Então a regra é clara. Segurança jurídica, confiança legítima. Mas existem duas exceções. Duas não. Existem mais exceções. Mais favoráveis ao contribuinte e ao fisco. E aí que muita gente erra na prova. Porque também tem exceções favoráveis ao fisco. A lei retroagirá quando for expressamente interpretativa, diz o artigo 106, inciso 1 do CTN. Até aí não beneficia ninguém, quando for expressamente interpretativa. Uma lei que nasce para dar sentido ao que já existe, ou ela retroage, ela não serve para nada. Ok? Beleza. E a lei também retroagirá. A lei também retroagirá quando ela combinar penalidade menos severa e deixar de tratar a conduta do agente como infração à norma. Isso se não houver coisa julgada, diz o artigo 106, inciso 2 do CTN. A lei retroagirá quando ela reduz a multa. Anota isso aí, vai, para ficar fácil, sem palavras bonitas, direto à questão de prova. Uma lei que reduz a alíquota não retroage, mas uma lei que reduz multa retroage. Ponto. É isso. Desde que não haja coisa julgada, e coisa julgada é decisão judicial que não caiba mais recursos. Ok? E a lei também vai retroagir na forma do 144, parágrafo 1º do CTN, a favor do fisco, quando aumentar os poderes da fiscalização e quando aumentar as garantias e privilégios do crédito tributário. Quando aumentar os poderes da fiscalização e quando aumentar as garantias e privilégios do crédito tributário. Então a lei também vai retroagir quando aumentar as garantias e privilégios do crédito tributário e os poderes da fiscalização. Atenção, porque esse assunto ele é extremamente importante. Grifa o 144, parágrafo 1º para dar mais uma revisada, grifa o 106 para dar mais uma revisada e lembre-se, a lei não retroage, ressalvadas essas exceções. Show de bola, galera? Então no próximo bloco a gente continua com mais dicas importantes. Vamos lá.